Este vídeo foi gravado para que vocês possam aprofundar um pouco mais as concepções ligadas ao conceito de gêneros textuais para o professor Marcus. Antes de aprofundarmos no conceito de gêneros textuais, proponho uma retomada de alguns pontos relativos aos gêneros do discurso ou discursivos, segundo Bakhtin. Para ele, o enunciado isolado é um elo na cadeia da comunicação discursiva. Isso significa que estamos o tempo todo relacionados com outros dizeres e, tenhamos consciência disso ou não, o nosso dizer continua uma atividade discursiva que foi iniciada em outro tempo e lugar. Além disso, precisamos ter sempre em vista que todo discurso se direciona a alguém, a um endereçamento que define grande parte das escolhas que são realizadas. Então, o destinatário, ele é muito importante na constituição do discurso, porque é em resposta a ele que o discurso é produzido. Tendo essa noção de discurso como referência, nós passamos a pensar na noção de texto, ainda para Bakhtin. Ele explica que o texto também é um enunciado concreto que pertence a um contexto, a uma cultura e está em diálogo com outros interlocutores. O texto é, na verdade, a dimensão linguística atualizada por um sujeito coletivo ou individual. Isso nos mostra que o texto é a realidade imediata do pensamento, das experiências, e se apresenta como um conjunto coerente que pode ser analisado por todos nós. Então, essa concepção de texto é retomada, de alguma maneira, por Marcuse quando ele propõe o conceito de gêneros textuais. Já foi possível observar, então, que gênero textual difere de gênero discursivo, porque nós não temos na concepção de gênero e de texto as mesmas noções, segundo Bakhtin. É em torno desta polêmica que nós vamos tratar a partir deste ponto. Três pontos são essenciais na concepção de gênero textual para Marcuse. Primeiro, se tratar de uma noção um tanto vaga para se referir aos textos materializados, que se organizam sociocomunicativamente e, portanto, são analisados segundo o seu conteúdo, suas propriedades funcionais e sua composição característica. O segundo ponto diz respeito à circulação desse gênero textual. Marcuse nos diz que ele circula em domínios discursivos específicos. Então, se pensamos, por exemplo, o domínio da academia, é diferente do domínio jurídico, que é diferente do domínio médico. Então, cada um desses domínios constitui um conjunto de gêneros que circulam principalmente nesses espaços sociodiscursivos. E o terceiro ponto que eu marquei aqui para vocês é que esses gêneros sempre se realizam em práticas sociais de linguagem. Então, quando falamos em gêneros, sempre estamos falando de uma prática social de linguagem que, na visão de Marcuse, tem um aspecto funcional fortemente marcado. Neste slide, vocês terão a oportunidade de comparar os conceitos gêneros e tipos textuais propostos por Marcuse. Os gêneros são sempre realizações empíricas que decorrem das práticas de linguagem. São marcados pelos conteúdos trabalhados, pela construção composicional, pelo estilo e até mesmo pelo canal. Como as necessidades de linguagem humanas variam de acordo do tempo e o lugar, nós temos inúmeros gêneros textuais, na verdade ilimitados, porque cada vez que surge uma nova necessidade, pode surgir um novo gênero socialmente constituído. Já os tipos são apresentados em número limitado. São, na verdade, uma interpretação da linguagem, uma construção linguística de como nós vemos a linguagem, portanto, são construtos teóricos. Marcuse nos apresenta 5 tipos e inúmeros gêneros. A cada tipo corresponde uma sequência tipológica ou textual com características específicas. Lá no texto lido, vocês viram que numa carta aparecem diferentes sequências.
que elas vão sendo mobilizadas conforme o trecho da carta. Então, os gêneros vão abarcar todos os tipos. E essa distinção, essa definição distintiva, vocês precisam ter em mente quando forem se referir à concepção apresentada para Marcuse em relação aos gêneros textuais. Dissemos logo no início que a concepção de gêneros textuais para Marcuse tem uma preocupação forte com a funcionalidade desses gêneros em situações sociais. Então, pensando nisso, nós notamos que ele promove aí uma aproximação entre os conceitos de gênero, de texto e até mesmo de discurso. Nós voltaremos a esse ponto logo mais à frente. E um outro aspecto que o texto ainda nos apresenta é que Marcuse propõe observar que é possível haver intertextualidade intergêneros, quer dizer, nós podemos mesclar gêneros num processo de hibridização. Esse é um ponto que também iremos discutir logo mais. Então, para Marcuse, dois pontos se marcam aqui nessa etapa da nossa reflexão. Os gêneros abarcam a noção de texto, por isso que eles acabam sendo chamados de gêneros textuais e se aproximam para Marcuse da noção de discurso, não havendo, na verdade, distinção entre eles, e que é possível praticar uma intertextualidade intergenérica, que é chamado por ele como hibridismo. E a partir daqui nós iremos retomar essa comparação para ver o que realmente permanece como semelhante, como diferente entre os conceitos de gêneros textuais e gêneros discursivos. Eu estou utilizando como uma referência para essa discussão entre ambos um trabalho publicado pela professora Roxane Rojo em 2005. E a professora Roxane, nesse texto, que está indicado nas referências finais, aponta como Marcuse parte de Bakhtin, mas promove algumas alterações que são bastante significativas. Em primeiro lugar, ela nos apresenta que Marcuse tem o texto, toma o texto como um evento, um acontecimento linguístico. E ao descrever esse evento, esse acontecimento linguístico, nós percebemos que ele não é exatamente o enunciado concreto que nós tínhamos visto na noção de gêneros do discurso para Bakhtin. Então, tomar o texto como um evento não é a mesma coisa que entender o gênero discursivo como acontecimento concreto, como enunciado concreto. Esse é um primeiro ponto distintivo entre ambos. O segundo ponto distintivo é aquele que trata do hibridismo, da possibilidade de haver hibridização entre gêneros, porque isso é aquela etapa do texto que mostra como um gênero pode se mesclar ao outro, principalmente com base na estrutura composicional. Então, observando a estrutura composicional de um poema e de uma notícia ou de um texto de opinião, eu observo a possibilidade de haver um gênero textual híbrido. Isso é completamente diferente da noção proposta por Bakhtin. Para esse autor russo, os elementos constitutivos dos gêneros do discurso, conteúdo temático, construção composicional e estilo, são interdependentes, não se separam. Então, nós não podemos falar de híbrido, porque, na verdade, a função comunicativa, as intencionalidades daquele gênero definem o seu papel na sociedade e não apenas a sua composição, os elementos mais linguísticos do que compõem o gênero. Além disso, Bakhtin fala de relações dialógicas. Então, os gêneros podem estabelecer relações dialógicas entre eles. E isso não vai afetar o direcionamento que ele tem na circulação que está sendo realizada em um determinado campo ou esfera de circulação. Então, esse conceito de hibridismo só é válido para a visão de Marcuse e não se aplica à visão de gêneros do discurso para Bakhtin, sendo, portanto, um ponto distintivo bem importante.
encontram-se indicados aqui os dois textos que nós já lemos, os gêneros do discurso e os gêneros textuais para o professor Marcuski, e também a indicação do texto da professora Roxane Rojo, que estabelece uma excelente comparação entre os conceitos desses dois autores. Se vocês quiserem retomar os textos, façam isso com base nas reflexões que se encontram aqui, porque isso ajudará vocês a aprofundarem o entendimento em relação aos conceitos.